Olá pessoal, eu ia dizer o meu nome é Nicole Ariana por causa do TikTok que eu acabei de gravar. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O que Aconteceu. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do pequeno Noah, que foi um caso que abalou Portugal inteiro. Normalmente eu não falo de casos que aconteceram há tão pouco tempo, porque este foi há pouco menos de 2 meses. No entanto, como acabou bem, eu decidi falar já. A família de Noah vivia numa zona de Portugal chamada Proença à Velha. Como é uma zona mais rural, deixava a porta de casa aberta e as pessoas associam isso a ter pouco cuidado, mas não é bem assim. No dia 16 de junho de 2021, o pai de Noah saiu de casa para ir trabalhar no campo às 5 da manhã e nessa noite Noah estava a dormir com a mãe e com a irmã num beliche que eles partilhavam. Portanto, os dois irmãos, a irmã mais velha e Noah, partilhavam o beliche e a mãe estava a dormir com eles porque nessa noite estava a haver trovoada e eles estavam com medo. Entre as 5 e as 8 da manhã, Noah terá saído da cama, calçou umas galochas azuis e foi à procura do pai, mas infelizmente não o encontrou. Quando a mãe acordou, e sendo que ela sabia que tinha adormecido ao lado de Noah e quando acordou ele não estava lá, ela foi à procura dele à volta da casa porque Noah já tinha previamente saído à procura do pai, ou já tinha ido atrás do pai, porque Noah foi criado numa zona rural e já tinha esta liberdade. Não é que os pais lhe dessem demasiada liberdade, mas como vivem numa pequena comunidade de 200 pessoas, as coisas acabam por ser muito diferentes. No entanto, ela constatou que Noah não estava com o pai e, portanto, ela ligou à polícia para reportar o desaparecimento. Pelas 9 da manhã, a GNR já tinha montado uma investigação com uns quantos militares e também agentes e a PJ já tinha começado a montar uma investigação criminal. Então, quando as buscas começaram, eles começaram a procurar num raio de 5 km, porque as primeiras horas são completamente cruciais no desaparecimento de uma criança. Não se sabia há quanto tempo ele estava desaparecido, porque lá está, ele pode ter saído de casa entre as 5 e as 8 da manhã. A cadela chamada Melina também foi com Noah, portanto, ele não foi sozinho, ele foi com a cadela. A GNR encontrou pegadas da cadela e de Noah, pegadas relativamente frescas, o que queria dizer que eles tinham estado ali há pouco tempo, mas infelizmente ao final da tarde a cadela voltou sozinha para casa. Ao longo do primeiro dia de desaparecimento também foram encontrando a roupa de Noah, portanto a t-shirt que ele tinha e estava presa com pedras por cima. Depois também o resto da roupa, as galochas. Ele foi-se despindo à medida que foi andando e também tirou a própria fralda, porque sendo que ele tinha 2 anos, óbvio que ele ainda usava fralda. Muitas pessoas começaram a questionar o porquê da PJ estar a investigar, sendo que não havia indícios de crime. Parecia que ele tinha saído pelo próprio pé e os pais diziam que ele era muito independente, sempre foi criado à base de liberdade, porque viviam, lá está, numa pequena comunidade. Mas a PJ investiga sempre porque podia ser um rapto, podia infelizmente ser uma coisa também muito mais séria e grave do que isso, então faz sentido a PJ, que é a Polícia Judiciária, investigar também. No segundo dia, os drones, eles pensavam que já não era suficiente e muitos populares na realidade começaram a ajudar nas buscas desde o início, portanto, cerca de 100 populares foram ajudar nas buscas de Noah. Os pais de Noah fizeram uma publicação no Facebook em que a mãe foi atualizando com tudo o que a GNR estava a fazer nas buscas, que era para as pessoas ficarem informadas. Os pais estabeleceram uma recompensa de 500 euros, o que foi muito estranho para muitas pessoas porque aqui em Portugal não é habitual dar-se uma recompensa por desaparecimentos. As pessoas ajudam de livre e boa vontade na mesma. No entanto, o pai de Noah era estrangeiro e, portanto, no país dele era comum, era frequente eles darem recompensas pelo desaparecimento de uma pessoa e apesar de cá não ser frequente, eles mesmo assim decidiram dar uma recompensa de 500 euros. Como eu vos disse, foram encontrando várias peças de roupa de Noah e aquela zona tinha vários poços, tinha rios, tinha imensas coisas que podiam dar um fim um bocadinho triste, porque ele tem 2 anos. Vamos pensar, ele tem 2 anos, já tinham passado 24 horas, um bebê de 2 anos, completamente sozinho. À noite, ele passou uma noite inteira sozinho.
É óbvio que as pessoas vão pensar o pior. Passadas 24 horas do desaparecimento, com uma noite inteira pelo meio, as pessoas começaram a perder um bocado a esperança. Não estava propriamente bom tempo, é um terreno muito irregular, cheio de terra, de pedras, de poços, de rios. Eles começaram também a investigar os poços, começaram a ver nos rios, portanto, no segundo dia de buscas, vários mergulhadores foram ajudar e, portanto, mergulharam no rio, porque ele podia, infelizmente, ter entrado no rio e ter se afogado. Ao final do dia 17 de junho de 2021, populares encontraram Noah. Ele literalmente voltou sozinho e populares encontraram-no. Óbvio que isto foi um alívio para toda a gente, foi um alívio para todo o país, porque nós acompanhámos isto desde o início. Antigamente, quando uma criança desaparecia, esperava-se 24 horas e isso para mim nunca fez sentido, porque se uma criança desaparece, as primeiras horas são fulcrais para a encontrar e, portanto, neste caso do Noah, assim que ele desapareceu, começaram e ativaram logo as buscas e eu acho que isso foi mesmo muito bom e benéfico. Noah, quando voltou, tinha apenas algumas lesões, não tinha assim coisas muito graves, não tinha nada partido, parecia estar bem, estava bem disposto, parece mesmo que foi um milagre. Ele voltou pelo próprio pé, estava ileso praticamente. Ele foi levado para o Hospital de Castelo Branco, fizeram várias análises, o miúdo estava bem. Fora algumas lesões, como eu disse, que não são consideradas graves, o miúdo estava bem. Ele sobreviveu uma noite inteira, sem comida, a andar completamente sozinho, descalço, despido. Muitas pessoas começaram a dizer que tinha sido negligência pela parte dos pais. No entanto, o facto de toda a população ter ajudado e o facto de todos os vizinhos dizerem que eles são uma família bem estruturada, muito unida, eu acho que vai um bocadinho contra isso. Eu não acho que tenha sido negligência, porque a vida, como eu disse no início, numa comunidade é completamente diferente, há uma confiança completamente diferente e Noah era um miúdo mesmo muito independente. E se naquele meio rural, sendo que o pai de Noah trabalha no campo, todos os vizinhos se conhecem, 200 habitantes apenas, é óbvio que os pais também lhe vão dar liberdade. Muitas pessoas também falaram do facto de Noah ter calçado as galochas completamente sozinho, tipo, como é que uma criança de 2 anos e meio consegue calçar galochas sozinho? A rotina e fazer as coisas sempre iguais, repetidamente, acaba por ficar aqui no nosso cérebro e nós fazemos as coisas inconscientemente. Portanto, o Noah já tinha feito aquilo várias vezes. Mas muitas pessoas estranharam e, enfim, começaram a haver muitas teorias de conspiração de que os pais eram negligentes e que a culpa era dos pais. Na realidade, um pediatra chamado Hugo Rodrigues chegou-se à frente e disse que é sim provável que um bebê de 2 anos consiga calçar as galochas sozinho e depois despir-se porque estava calor. No entanto, no que toca ao facto de Noah ter percorrido mais de 10 km completamente descalço e despido, ter passado uma noite completamente sozinho, para ele isso já é mais estranho. O ex-inspetor-chefe da PJ, chamado Carlos Anjos, também se chegou à frente e diz que tudo nisto é muito estranho e que não faz sentido nenhum, especialmente a explicação dos pais. Os pais foram logo interrogados pela PJ e as duas histórias deles fizeram sentido, portanto, ambos contaram a mesma história e Carlos Anjos diz que isso é a única coisa que, infelizmente, faz pensar que eles estão a contar a verdade, porque é muito raro contarem exatamente a mesma história em interrogatórios diferentes. No entanto, Carlos Anjos considera que há muita coisa aqui mal contada, porque se o cão também foi com Noah, quer dizer que conhecia a pessoa que estava com Noah. O ex-inspetor Anjos também diz que houve muitos casos assim em que a criança desaparecia e que na realidade era para a vender e conseguir lucrar com isso. Eu pessoalmente não acho que seja esse o caso de Noah. Os pais ficaram genuinamente preocupados e muitos psiquiatras dizem que Noah não vai precisar de acompanhamento porque é uma criança, é um bebê e não se vai lembrar disto, mas os pais sim vão precisar ter acompanhamento psicológico, porque depois disto vai ser extremamente difícil darem a mesma liberdade a Noah.
Eu acho que o melhor e a única coisa a tirar disto é que ele voltou bem, está com os pais, não há indícios de que tenha havido qualquer tipo de crime ou que os pais estejam envolvidos. A própria PJ disse que é muito pouco provável que tenha havido qualquer tipo de crime aqui, portanto, nós temos de acreditar porque a PJ é competente. Eu espero que vocês tenham achado o vídeo interessante, então adeus e até ao próximo sábado.